Olá pessoal, nessa aula a gente vai começar a ver então o conversor buck-boost operando no modo descontínuo. Na aula passada a gente viu ele operando no modo de condução contínua. Então a gente vai analisar primeiro as etapas de operação. Na primeira etapa então a chave está comandada, o diodo está desligado e isso vai acontecer então do início do período de chaveamento até o DUT da primeira etapa vezes período de chaveamento. Então o que acontece aqui é o que mesmo que acontecia lá no buck-boost CCM. A nossa chave está fechada, então a corrente circula da fonte, chave, indutor. Então esse indutor é carregado nessa etapa. O diodo está bloqueado, então ele não conduz corrente. E aí o nosso capacitor vai descarregar sobre a carga. A gente já viu que essa topologia ela é inversora, então a nossa tensão de saída está com a polaridade menos mais, enquanto que a nossa fonte de entrada está com a polaridade menos mais. Então vejam que é um conversor inversor. Por saber que ele já é inversor, eu já defini ela, a tensão nesse sentido, por isso que as nossas tensões aqui, a gente vai ver que os cálculos vão dar positivo. Alguns livros não presumem essa inversão, e ao calcular, vocês vão encontrar um valor negativo de VO, porque o VO está invertido do que foi definido. Mas eu já defini para o lado correto. Então vai acontecer que o nosso VO vai ser positivo. Então, atenção VL nessa etapa, nós temos aqui um curto, então aqui nós temos VI neste ponto a gente tem zero, então VL é VI menos zero. Isso aqui é nosso LDI dt. A corrente do indutor é a mesma da chave, que é a mesma da fonte. Tensão no capacitor, ele está em paralelo com a carga, então é o VO, a gente vai aproximar para esse valor médio VO. A corrente no capacitor, então, acontece a descarga do capacitor sobre a carga, então IC é menos IO, porque é descarregando, então menos VO por R, seu valor médio. Tensão no diodo, neste ponto positivo aqui nós temos o VO, mas é negativo, então a gente tem menos VO aqui, e neste outro ponto a gente tem VI, então fica menos VO menos VI. Aqui eu só coloquei em módulo, porque alguns livros já trazem o VO negativo, outros não, então para não confundir, vai ficar menos VO, o seu módulo, então, mais VI. Então, se não somar o valor de VO e de VI, e isso aqui vai ficar negativo sobre o diodo. Então, só cuidem, porque alguns livros trazem o VO como negativo, no nosso caso não, mas aqui eu já coloquei o módulo para evitar esse tipo de problema. A corrente no diodo ela é nula, porque o diodo está bloqueado, então ele não conduz corrente. Então, ID é nula. Tensão na chave está conduzindo, então é nula, e a corrente na chave é a própria corrente no indutor. Tensão na carga, o VO médio, corrente na carga, o IO médio, que é VO por R. A variação de corrente nessa etapa, então, ela vai ser VI dividido por L, vezes o DUT da primeira etapa, vezes o período de chaveamento. Segunda etapa, novamente, é igual ao buck-boost CCM. A diferença que muda é que o nosso D2 lá no CCM, como o nosso D3 é nulo, o nosso D2 aqui não é simplesmente pegar 100% menos D1, tá? Então muda, na verdade, somente o valor de D2, mas as outras equações são iguais. Então essa chave abre, então a fonte não mais conduz corrente ao circuito, o nosso diodo entra em condução e agora então o nosso indutor vai descarregar no capacitor e na carga, circulando a corrente aqui pelo diodo. Então tensão VL, a gente tem aqui menos VO e aqui a gente tem zero, então fica menos VO sobre o indutor. Pode aproximar isso para o seu valor médio menos VO, e isso aqui vai ser LDI dt. Corrente no indutor vai ser a mesma corrente do diodo. Se a gente analisar neste nó aqui, a gente vê que ela é a corrente do capacitor mais a corrente de carga. Corrente de carga a gente pode aproximar pelo valor médio, VO por R. Tensão no capacitor vai ser o próprio VO, ou então seu valor médio, VO. Corrente no capacitor é a do diodo menos a da carga. A do diodo é a mesma do indutor, então fica do indutor menos a da carga, e a da carga a gente vai aproximar pelo valor médio, VO por R. Tensão no diodo por estar em condução é nula, sua corrente é a própria corrente do indutor. Tensão na chave, como a chave está aberta, então a gente tem tensão na chave, mas essa corrente é nula. A tensão na chave neste ponto é VI, neste ponto é menos VO, então menos, menos, a gente vai usar aqui o VO positivo. Tensão na carga, VO médio, corrente na carga, VO por R. Com isso, a gente consegue fazer agora a nossa variação de corrente nessa etapa. Então, a variação de corrente no indutor nessa etapa vai ser menos VO por L, vezes o DUT da segunda etapa, vezes o período de chaveamento.
Essa primeira e segunda etapa, então, igual ao Buck Boost CCM. O que muda aqui? É a nossa terceira etapa. No modo descontínuo, surge uma terceira etapa, que é quando a chave ainda não foi comandada, então a gente não mandou um comando para essa chave fechar, mas o indutor já descarregou totalmente, então não há mais corrente circulando pelo diodo e o diodo abre também. Neste momento, tanto chave quanto diodo estarão abertos. Idealmente, então, não há corrente circulando aqui, mas a gente já viu lá em simulação, já mostrei para vocês, que os componentes parasitas, o capacitor parasita dessa chave, o capacitor parasita desse diodo, vão permitir uma ressonância desse circuito. Então, se vocês simularem isso aqui com o modelo SPICE, vocês vão enxergar uma ressonância aqui nessa etapa. Se vocês considerarem apenas componentes ideais, vai ficar corrente nula na chave, corrente nula no diodo. Então, indutor totalmente descarregado, corrente no diodo e na chave nulas. Então, VL igual a zero, IL igual a zero, tensão no capacitor é o próprio VO, pode ser aproximado pelo valor médio VO, corrente no capacitor, o capacitor está descarregando para manter a tensão na carga, então menos VO por R. Tensão no diodo, aqui nós temos menos VO, aqui como VL é nulo, nós temos zero aqui, então fica menos VO. Corrente no diodo é nula, tensão na chave, nós temos VI aqui, e aqui como VL é nulo, nós temos zero aqui. Então, tensão na chave, VI. Corrente na chave, nula. Tensão na carga, VO médio. Corrente na carga, VO por R. Variação de corrente nessa etapa, então, como a tensão é nula e a corrente é nula, não há variação de corrente. Ela parte de zero e termina em zero nessa etapa, então o nosso delta e L na terceira etapa é zero. Com isso, a gente pode, então, traçar agora as formas de onda para esse conversor. Então, as principais formas de onda do conversor Buck Boost descontínuo. Tensão na primeira etapa, VI. Tensão VL na segunda etapa, menos VO. Eu coloquei módulo aqui, porque essa questão de alguns livros definirem invertido. Tensão na terceira etapa, no indutor, nula. Isso faz que o nosso indutor, então, a sua corrente, suba até um valor máximo e desça até zero. Isso aqui, então, é a prova de operação no modo descontínuo, onde o nosso IL mínimo é zero. Então, a parte de zero, a corrente do indutor, vai até o seu valor máximo, descarrega até zero. E na terceira etapa se mantém nula. Por isso, nosso delta e L na terceira etapa, zero também. Tensão no capacitor, então o nosso VO é um valor negativo. Então, na primeira etapa, a gente descarrega o capacitor, na segunda etapa, a gente carrega o capacitor, e na terceira etapa, a gente descarrega também o capacitor. Isso aqui, então, faz ele ter um valor médio, pontilhado aqui que é o nosso VO médio, e o nosso delta VC. Então, lembrando que o delta VC, então, vai ser VO médio mais delta VC sobre 2 vai ser o VO máximo, VO médio menos delta VC dividido por 2 vai ser o nosso VO mínimo. Corrente no capacitor, então, primeira etapa, a descarga do capacitor, terceira etapa também, mas aqui, na segunda etapa, é a corrente no indutor menos o VO por R, ou seja, tem esse formato aqui, menos seu valor médio, porque a corrente média no capacitor tem que ser nula em regime permanente. Tensão no diodo, então, na primeira etapa, menos VO mais VI, então a gente soma VO com VI e esse valor é negativo. Segunda etapa é quando o diodo está conduzindo, então a tensão sobre ele é nula. Terceira etapa é menos VO. Ou seja, primeira etapa, diodo não conduz, terceira etapa, diodo não conduz. E na segunda etapa aqui, a corrente no diodo é esse pedaço da corrente no indutor. Então o valor máximo aqui é o IL máximo. Tensão na chave, ela conduz na primeira etapa, não conduz nas outras duas, então a sua corrente é nula, por isso que aparece tensão, mas na primeira etapa a chave está em condução, então a sua tensão é nula, e aqui ela tem a corrente. A corrente na chave da primeira etapa é a própria IL, por isso que aparece esse triângulo, que é esse pedaço aqui do IL. Então, tem corrente na chave na primeira etapa, o próprio IL, nas outras duas etapas nula, tensão na chave por estar em condução na primeira etapa nula, na segunda etapa VI mais VO e na terceira etapa UVI. Então com isso a gente conseguiu ver as etapas de operação e as formas de onda para o conversor Buck Boost operando no modo de condução descontínua de corrente. No nosso próximo vídeo a gente vai ver como projetar esse conversor.